obrigada pela sua companhia. Estamos aqui para mais aquele bate-papo gostoso, gostoso mesmo, porque eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho por ela, que eu admiro também, que é uma super mulher, assim, multitalentosa, que é a Edila Zin. Seja bem-vinda mais uma vez, é a segunda chance que eu tenho de te entrevistar aqui no Notsul. Essa mulher é polivalente, ela se envolve em várias áreas aí, né? Então, eu fico muito feliz, né, com as duas oportunidades. Essa, inclusive, me deixa, assim, extremamente honrada, né, de ser o primeiro veículo, né, para poder falar sobre este assunto. Eu estive na Rádio Tubá e agora aqui com vocês no Jornal Notsul. Isso me deixa extremamente feliz. Muito obrigada. Ela está aí estreando como escritora. Ela disse, não sou uma escritora ainda, é o primeiro. É sim, já é escritora, está lançando um livro, é escritora. Vamos falar um pouquinho sobre esta obra que vai ser lançada quando e o conteúdo, né? Então, o meu primeiro livro é um livro de literatura infantil. Ele vai ser lançado agora no dia 16, na próxima quarta-feira, depois de amanhã, e vai ser no Museu Willy Zumblick às 19h30. Olha, Mirna, eu confesso para ti que esse primeiro livro, nem nos meus mais remotos sonhos eu imaginei que isso fosse acontecer. E ontem, conversando com uma pessoa que eu falei justamente isso que eu disse aqui, não me apresenta como escritora, né, porque não me acho ainda. Ela disse, Edila, a partir do momento que tu começou a trabalhar com palestras, estruturar as palestras, tu já começou a escrever, então de alguma forma... Um adendo. Eu apresentei ela como Edila Zin, mas a Edila, ela é palestrante motivacional na área comportamental. Pode continuar só para os nossos internautas entenderem. Então, aí ela disse, né, quando tu começou a escrever as palestras, tu não tinha que fazer um texto, não tinha que estudar o assunto? Sim. Então, assim, mas me parecia que escrever as palestras era um ofício, né? Era um trabalho. Mas todo mundo que me conhecia a história de vida minha e dos meus filhos, as pessoas dizem, ai, mas tu devia escrever um livro, né, da tua vida, escrever um livro da história dos teus filhos. E naquela época, há 5 anos atrás, eu comecei a escrever, né, um livro que contasse a minha trajetória e a trajetória depois da maternidade. Só que quando eu cheguei lá na página, acho que 65, eu comecei a pensar assim, mas escrever a minha história, eu não sentia assim aquela emoção, eu parecia que não tinha graça, né? E aí eu abortei aquele livro, ficou lá, tá lá. Tá na gaveta. Só que aquele livro, ele deu origem à minha palestra que fala de afetividade e resgate de valores, que é uma palestra direcionada à família e à escola, né? A comunidade escolar e a comunidade familiar. E depois... A questão do livro, simplesmente não pensei mais no assunto, e o ano passado eu fui convidada pela jornalista Renata Dalbó, que trouxe aqui para Santa Catarina a Associação das Jornalistas e Escritoras de Santa Catarina. Criou o núcleo aqui e me convidou para participar dessa associação. Aí eu disse para ela, mas eu não sou escritora. Ela disse, não, mas tu escreve crônicas. Eu já tinha esquecido que depois que eu parei, né, com aquela ideia do livro, a Ivana do Clique RH gostava muito das minhas postagens do Face e me convidou para ser cronista do Clique RH. E assim eu comecei, só que todas as minhas escritas, eu sempre tinha uma preocupação com o que o meu leitor ia achar, se ele ia encontrar algum erro. Então eu era uma pessoa assim, muito insegura, eu me autocobrava muito e pedia para o meu marido fazer as análises, depois que o meu marido achou assim que já estava bom, começou a me largar, né? Eu comecei a buscar no meu filho essa muleta, né? Daí eu pedia para o meu filho fazer uma análise, fazer a correção, até que um dia ele disse, mamãe, não tenho mais que corrigir, tá na hora de tu, né, adquirir confiança, segue sozinha. E aí eu comecei, depois de 1 ano escrevendo as crônicas, eu comecei a escrever as crônicas sozinhas e dali eu fui. E a Renata me convidou por conta dessas crônicas.
E quando eu cheguei lá, eu fui, né? Eram 6 pessoas só convidadas para a reunião, porque tinha que ser a abertura de uma reunião e a constituição desta associação. Mas eu achei assim, ó, bom, eu vou lá porque eu vou dizer não para ela pessoalmente. Eu achei muito desagradável e deselegante eu dizer não pelo telefone ou pelo WhatsApp. E daí chegando lá, até eu contei isso, né? Eu conheci a dona Amaline Mussi, que eu não conhecia, e eu fiquei encantada com a finesse daquela senhora, né? Com aquela delicadeza, e eu pensei assim, meu Deus, eu não vou poder dizer não aqui na frente de uma pessoa tão delicada, né? Não quero ser indelicada com a Renata, então vou deixar para dizer o não depois. E assim fui embora apaixonada com a reunião, apaixonada de ter conhecido a dona Maline, e fui-me embora. E aí a Renata marcou uma segunda reunião e eu disse, bom, agora eu vou lá e vou dizer não, muito obrigada, né? Acho que esse não saiu. Não me sinto, assim, não me sinto segura. E aí, Mirna, chegando na segunda reunião, outras pessoas já tinham sido convidadas, e nessa reunião eu conheci a Sofia, uma escritora na época com 13 anos, que tinha escrito seu primeiro livro com 7 ou 8 anos e já estava no terceiro livro. Aquilo me deixou assim extremamente emocionada quando eu peguei o livro da Sofia, fui folheando e eu fiquei... E estimulada, com certeza. Não, a única coisa na hora que eu pensei assim, ó, não, eu não posso sair desse lugar, eu tenho que ficar aqui para aprender algo com elas, né? Porque se eu vi a Sofia produzindo aquilo ali, eu não sabia como se produzia um livro, não sabia, não tinha a menor ideia. Então o que eu pensei? Fico aqui e vou aprender um pouco mais de algo que eu sou totalmente ignorante, que eu não conhecia aquele mundo, né? Era um mundo totalmente para mim. E daí assim, isso foi início de novembro. E no final de novembro então... por uma inspiração, por conta desta reunião, por conta da Sofia, por conta de todo aquele brilho nos olhos que cada uma que estava ali, que já era escritora, vinha trazendo, eu recebi umas amigas da minha casa para um almoço, e à noite fiquei tão empolgada que eu fiz um relato do nosso almoço e ficou muito lindo. Aí fiquei empolgada, mostrei para um, mostrei para outro lá em casa, meu filho, minha filha, ai que fofa mamãe, que história linda, tal, tal, tal. 2 dias depois eu disse, a gente teve uma discussão lá em casa, né, de um ponto de vista diferente, e eu também fiz um relato desse, não desconforto que eu achei, mas assim, dessa situação que se criou, onde 2 pessoas tinham uma opinião firme, formada, e eu tinha uma opinião contrária, e eu queria tentar fazê-los entender que a minha visão também era boa, e aí eu coloquei aquilo num relato e tal, e fiquei bem feliz com o resultado, empolgadíssima. E uma amiga minha de Porto Alegre me ligou naquele dia e eu disse, ai, tu não vai acreditar, escrevi 2 histórias. Ela disse, Eu disse, ai, tô tão feliz, entrei numa associação de escritoras e... Ela disse, ai, Edila, deixa eu ver. Mandei para ela e ela mandou para uma amiga que mandou para uma amiga que era dona de uma editora, e no dia 19 de dezembro essa pessoa entra em contato comigo da editora, perguntando se eu queria lançar um livro, que a minha história era muito didática, e aí eu não entendi, achei que era um trote, né? Porque... Até deu um arrepiozinho, porque uma pessoa que, como ela abriu aqui a entrevista dizendo que ela nunca se imaginava numa situação dessa, lançando um livro, uma amiga passa para outra amiga e que chega numa editora e tu és surpreendida com a ligação dela dizendo que se interessou pela tua história. E aí eu nem sabia o que significava assim, a tua história é didática, é uma história excelente para um livro infantil. Aí eu disse, ai meu Deus, não, do dia 19 de dezembro ao dia 31, não, ao dia 30, que eu tinha que fechar negócio, né, com essa editora, eu também fui alertada por algumas pessoas que uma editora muito longe, ela não me possibilitaria trabalhar o livro de perto. Sim. Então eu declinei do convite dessa editora, e daí passou janeiro e eu continuei assim com aquela, né, ansiedade de saber se aquilo realmente era verdadeiro. E daí em fevereiro eu me reuni com a ilustradora de Porto Alegre, que eu queria muito que ela fosse, que foi essa minha amiga que leu. E aí eu e a Iris sentamos e ela disse, olha, Edila, realmente aqui dá para fazer uma ilustração assim, 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 vamos tocar de forma autônoma.
E aí eu topei, né? Vim aqui na Copiarte, aqui eu também um pouco bairrista, procurei a Copiarte aqui em Tubarão, conversei com eles, expliquei. Eles tinham duas sistemáticas, ou eu fazia tudo com eles, ou eu fazia com a Iris, que era a ilustradora que eu já tinha pré-estabelecido. Eles aceitaram, então começamos o projeto em março e agora, depois de amanhã, o livro vai ser lançado. Uma verdadeira maratona. 10 meses. 10 meses. A Casa de Lata Quadrada. Estás bem ansiosa para esse lançamento de quarta-feira. Eu tô me sentindo Ela tá uma eufórica. Mas eu acho que é tão bom não, é maravilhoso quando a gente descobre alguma aptidão que a gente não sabia que tinha e verdade. que vê as pessoas reconhecendo isso. Nossa, né? foi. É extasiante, né? E depois assim, ó, eu era apaixonada, eu fiz um curso de contação de história, eu fiz teatro e eu já contava histórias infantis para os meus filhos na gravidez, porque eu queria muito que eles gostassem de ler. Então, quando ela me falou do livro infantil, ele me encantou mais a possibilidade de lançar o livro infantil do que a história da minha vida, que de repente poderia até ajudar muito mais pessoas, né? Mas que pode vingar no futuro também, exato, mas sabe? só que essa coisa do tudo infantil tem hora, me encantou. Né? Me encantou. Tanto é que... Mas aqui eu não estou conseguindo ler, lógico, mas as ilustrações... eu quis uma ilustradora que trabalhasse com aquarela, né? Porque eu queria que o meu leitor, ele sentisse, assim, a emoção do lápis, né? Então tá aqui... A Casa de Lata Quadrada. Isso. Edlazin, ilustrações... Iris Tanaka. Iris Tanaka, minha ilustradora. Aqui, gente, ó, o lançamento. O design gráfico também, né? Foi escolhido pela Iris, que também é da confiança dela, é de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul, de Alvorada, se eu não me engano. Então a gente formou aí esse trio, mas que eu até registro aqui que a Iris, ela foi uma professora ao longo desses 7 meses, né, que foi a produção do livro. Perfeito. De onde veio a inspiração? Então, a inspiração, ela pra veio... história. A gente não pode ler só isso aqui? Tá, não podemos. Vamos lá, quarta-feira. E saber por que é a Casa de Lata Quadrada, por que originou esse título, né? O que aconteceu que a Catarina, que é a personagem principal deste livro, esse livro ele tem uma coisa muito interessante que a gente pode falar aqui para o seu telespectador, para o seu ouvinte, né? Para os nossos internautas. Mas assim, esse livro ele tem o fundo de pano dele, ele trata das relações da família. Certo. É um diálogo entre pai, mãe e filha. Então não é só voltado ao público infantil. Não, na verdade, assim, ó... É o público principal. É o público principal, mas assim, ó, eu quis, Mirna, através das ilustrações da Iris, aproveitar o texto que eu escrevi. Eu queria muito que um adulto lesse o livro e sentisse a vontade de comprar o livro para um sobrinho, para um filho, para um neto. Entendi. Né? O meu desejo é que o meu livro encante o adulto, que também encante a criança. Porque esse diálogo é um diálogo que fala de a gente olhar as coisas de maneira diferente, né? Não num primeiro momento, porque é muito normal a gente olhar alguma coisa, não gostar, achar aquilo diferente, né? Ter um certo receio, mas a gente também tem que aprender a olhar novamente, olhar de outra forma, rever os nossos conceitos, né? Porque mais ou menos ou assim, não, aceitar as pessoas como elas são. Essa diversidade, né? Isso, de aceitar as pessoas, de aceitar a individualidade das pessoas. Claro que aqui a gente vai falar de uma casa que é diferente, né? Mas uma casa ela pode ser diferente em vários aspectos. Mas como que a gente vai entrar dentro dessa casa, o que a gente vai sentir dentro dessa casa é o que importa. Perfeito. E as pessoas que quiserem adquirir o livro, como podem fazer, onde encontrar? Então, nós estamos abrindo um perfil, né, do Instagram, que é a Casa de Lata Quadrada, mas nós também vamos disponibilizar, depois tem a hashtag a Casa de Lata Quadrada, que também vai poder nos localizar.
Tem o meu Face como Edilazin. Mas enfim, ali no nosso lançamento nós vamos vender os livros. Depois também é só entrar em contato. Tem o WhatsApp, posso dizer aqui? Lógico. 48999952669. Peraí. 999952669. Isso. As pessoas que tiverem interesse podem entrar em contato. Pode entrar em contato, a gente vai despachar sem problema nenhum, com muito carinho, né? Esse livro ele pode caminhar aí o Brasil, o mundo. Eu tô bem feliz porque semana que vem ele já vai para a Alemanha. Então, assim, primeiro pedido já. Sério? É Edilazin Facebook também. Edilazin, Instagram é Zin Edila. Tá. E todos esses canais, e claro, depois também na própria página do Instagram, A Casa de Lata Quadrada. Perfeito. Olha, então quarta-feira às 16 horas. Não, às 19h30. Às 19h30, desculpa. 16 horas eu vou chegar lá para esperar todos vocês. Não sei porque que eu marquei 16 aqui, ó. Não tem problema. Quarta-feira, 19h30. Isso. No museu. Eu só quero registrar aqui, Mirna, uma coisa muito importante. A gente tem visto assim um trabalho muito grande da nossa prefeitura com relação à cultura no nosso município. Mas eu estou de fato encantada com o trabalho que a equipe do museu, né, capitaneado pelo Paulo Garcia, eles estão dando para todos os lançamentos. Semana passada eu fui no lançamento do Dr. Varmut, hoje o Padre Pedro também, né, vai lançar o seu livro ali no museu. O meu lançamento quarta-feira. Então, assim, ó, a gente está vendo um engajamento muito grande da equipe do museu Rosemary Schossen, né? Do museu da prefeitura em prol das atividades culturais do município. Exato, né? Fiquei surpresa, recebi do Ramires Linhares, tá lá o lançamento na página também da prefeitura. Então, assim, ó, eles estão tratando tudo com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. Isso também nos deixa, assim, extremamente felizes de saber que a casa vai estar de portas abertas para que a gente possa apresentar esse trabalho para o público, né? Não só tubaronense. Estou muito feliz porque já recebi confirmação de Braço do Norte, onde eu morei 5 anos, de Rio Fortuna, onde eu vivi 15 anos, né? Passando todas as minhas férias. Então, assim, são amizades de mais de 50 anos, de mais de 40 anos que estão confirmando a presença. Vamos ter a apresentação do Coral da Pai, porque como diretora eles querem me homenagear, também o nosso maestro, vai ser lindo, porque nosso maestro Geraldo também vai me presentear com a apresentação do nosso coral municipal. O coral deles é magnífico. Então, magnífico. Assim, ó, me faltam palavras para agradecer. Eu tô muito emocionada com tudo isso que está acontecendo. Meu Deus. Eu não esperava tudo isso. Tu mereces, mulher. Muito carinho, muito demais. Não vai fazer eu chamar também, né? Não. Oh, santo Deus. Mas estou muito feliz com tudo isso, com esse presente. E vai ser bem no dia do meu aniversário de 56 anos. Quarta-feira, dia 16 de outubro. Então, assim, meu Deus, não cabe nesse coração tanta felicidade. Dá pra ver, dá pra sentir. Ela se maquiou toda, gente. Tá ali, ó, emocionada. Edila, é porque quando a gente faz algo que nos deixa muito realizada, a emoção é grande, né? Porque é algo verdadeiro lá de dentro, né? E assim, ó, receber essas ligações, né, das pessoas confirmando, e eu fico pensando assim, meu Deus do céu, às vezes eu me pergunto, né? Será que eu merecia tudo isso? Mas, claro, a gente, no fim, acaba vendo que, de uma forma ou de outra, né, o que a gente planta, o que a gente joga pro universo, o universo traz. Exato, então... Estava escrito já. Mesmo eu achando, né, de dizer não lá para Renata, e aconteceu tudo isso, hoje eu digo para ela, olha, Renata, né, o que tu acabou proporcionando, só de acreditar que alguém pudesse fazer parte dessa associação através das crônicas, e para minha felicidade, né, eu já estou com 5 livros escritos, né, então... Vem muito mais por aí. Vem muito mais sorrisos e lágrimas, né?
de emoção, de alegria. Imagina, gente. eu já estou com um livro pronto sobre Anita Garibaldi para crianças. Daqui um pouco já vamos buscar recursos, porque esse eu quero ver se eu consigo, para distribuir para os 45 municípios da região da Amurel, da ANREC e da MESC, assim como o da locomotiva, depois daquele evento, né, desse Trem é Nosso, que mobilizou toda a nossa comunidade. Que queriam levar e queriam tirar a nossa locomotiva. E aí eu fui lá abraçar a locomotiva, e naquele dia que eu abracei a locomotiva, eu nunca vou esquecer da emoção que eu tive de conhecer a Andréia Guglielmi naquele dia. E a gente estava assim tão emocionada com aquele evento de abraçar a locomotiva. Eu cheguei em casa à noite e escrevi uma história infantil sobre a locomotiva. Quer dizer, Anita Garibaldi, locomotiva, assuntos da nossa terra. A minha ideia é contada para as crianças de uma forma. Isso é maravilhoso. Então, depois eu quero no futuro também, né, falar dessa questão da baleia franca vindo aqui para o nosso estado. Tudo é dentro de uma narrativa daí infantil. Não vem dizer que não é escritora? Pelo amor de Deus, né? O nosso tempo esgotou, né, filhota? Edila, parabéns. Obrigada, querida. Sucesso do fundo do coração. Eu sei que vai ser um sucesso e eu tenho certeza que A Casa de Lata Quadrada é a primeira obra de uma série que tu vais lançar ainda e vai dar muito prazer, informação e orgulho para nossas crianças e para os nossos adultos também. Obrigada, minha. Tá? Obrigada, querida, sempre tão atenciosa, e obrigada a todos os nossos internautas, né? Olha, tu vê, eu digo assim que a vida também nos traz. Eu, no alto dos meus 56 anos, eu falo sobre dependência tecnológica do lado bom, né? E claro, às vezes do abuso. Mas essa é uma grande oportunidade. Esse é um lado maravilhoso de a gente poder fazer esse trabalho junto com vocês que nos dão essa oportunidade. E a leitura, gente, ela é prazerosa para quem escreve e para quem lê, e é algo de suma importância, né? A leitura enriquece. Vamos ler bastante para as nossas crianças. Vamos ler bastante, gente. É verdade. Olha, e é com essa entrevista emocionante aqui, com esse bate-papo emocionante que teve risos e lágrimas, que nós encerramos. Edila Zin, palestrante motivacional na área comportamental, uma mulher de multifunções aí, a gente gastaria tempo para falar, né? Como todas. Exato, que está lançando A Casa de Lata Quadrada, quarta-feira, às 19h30, no Museu Willy Zumblick. Você não pode perder, hein? Te espero. Até a próxima.